vou chamar para o próximo painel o Bruno Coscarelli, sócio na Radar PPP. O Bruno foi empreendedor público do governo do Estado de Minas Gerais, onde foi representante, foi responsável pela modelagem e regulamentação de vários projetos PPP e foi subsecretário do governo do Estado de Minas. Bruno, por favor. Olá, senhoras e senhores. De maneira bem ágil aqui, eu tenho alguns recados importantes para dar. O evento está quase chegando ao final. Vai finalizar daqui a pouco com 5 minutos finais da Tita, e a gente vai sair ali para trocar cartões e alguns comes e bebes. Então, estamos quase chegando ao final. Vamos só fazer o nosso último painel, em que a gente tem uma interação com os parceiros privados que já têm atuado em iniciativas que talvez sejam aí um próximo passo na nossa tentativa de contribuição para que daqui a 10 anos tenhamos uma centena de parques concedidos e essa parceria com o setor privado fazendo também o seu papel. Para iniciarmos, então, esse nosso painel, eu já vou rapidamente chamar o meu xará, o Bruno Marques, que é o presidente do Cataratas do Iguaçu. O Bruno é formado no ITA e também trabalhou na BEM, foi empreendedor e vai nos contar um pouquinho sobre a sua experiência nesse segmento. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Tita, toda a equipe do CEMEA. Obrigado pela oportunidade, obrigado por dar a chance do privado também vir falar. Antes de eu começar aqui, só um minutinho. Eu estou há 1 ano e 2 meses na empresa e, como ele falou, sou engenheiro mecânico aeronáutico. E, na época que a Cataratas do Iguaçu me chamou para assumir esse desafio, eu pensei bastante, né? Por que eu vou, o que eu não vou, o que o engenheiro vai fazer aí? E aí eu fui procurar o Guilherme. Aqui o Guilherme está aqui, eu já conheço o Guilherme, já trabalhei na BEM com ele lá, 2001 a 2004, e perguntei, Guilherme, o que você acha? Não conheço o setor, estou aprendendo agora, procurei poucas informações sobre cataratas. Ele falou assim, você gosta de desafio? Vem. Falei, então tá bom, então eu vou. Bem, eu acho que a parte que a gente tem para contribuir aqui é passar um pouquinho da experiência que a gente vem fazendo nos parques, né? Então, antes de eu explicar um pouquinho mais, ou falar o que a gente vem fazendo, eu queria passar um videozinho de 1 minuto e 30, exatamente 1 minuto e 30, para poder mostrar um pouco do que é a Cataratas, que muita gente associa Cataratas à operação dentro do Parque Nacional do Iguaçu. O Grupo Cataratas já cresceu, ele é um pouco mais do que isso, e eu acho que o vídeo consegue, em 1 minuto e meio, resumir bem mais do que eu gastaria aqui para falar, depois eu complemento um pouquinho só. Obrigado. Eu acho que essa mensagem primeira que eu quero deixar é que, realmente, o grupo é mais do que aquilo e tem muita coisa em construção. Então, ali apareceu alguns projetos, fotos ilustrativas de obras que a gente está tocando e que a gente espera já para o ano que vem, antes das Olimpíadas, está inaugurado
se não 100% da estrutura pronta, mas pelo menos o que interessa para poder ter uma visitação muito melhor e a gente continuar nossas obras em seguida. Então, é essa mensagem que eu queria deixar com esse vídeo, tá? Aqui, como a gente falou de Foz, a gente é muito mais do que Foz, a gente realmente fez bastante para poder chegar até aqui. Eu vou falar um pouquinho mais para frente do que a gente vem fazendo, que não passou no vídeo, mas antes disso eu acho importante eu falar o que a gente não faz. Também é outra confusão. O pessoal confunde muito o Grupo Cataratas com algumas coisas que o Grupo Cataratas não faz. Eu acho importante a gente passar disso. Para depois a gente falar o que a gente quer continuar fazendo mais, tá? Primeiro, a gente é uma concessionária de serviços turísticos, de infraestrutura. Então, acho que o final do vídeo ali, ele foi bem feliz, com uma frase muito simples, ele deixou claro, a natureza faz o espetáculo, a gente ajuda a cuidar da plateia. Então, todo mundo vai para Cataratas, todo mundo vai num aquário, todo mundo vai para o Marco das Américas, ou todo mundo vai para Paineiras, para poder ver o Cristo, para poder ver a queda d'água, para poder ver os peixes, é para poder contemplar a natureza. Mas todo mundo gosta e fala para o outro porque ele teve um bom serviço, porque ele teve uma boa acessibilidade, porque ele teve um banheiro, porque ele teve uma estrutura, uma rede de alimentação. É isso que faz todo mundo poder voltar e falar bem para o outro. A gente sabe que o Brasil está lotado de potencial, de ambiente lindo, maravilhoso, com vistas tão bonitas quanto essas que a gente trabalha, mas que falta, que carece desse tipo de infraestrutura para poder receber o visitante e dar um serviço adequado, ele ficar motivado e ele poder falar bastante para os amigos voltarem. Tá? Mas eu preciso ressaltar, a gente não é administrador de Parque Nacional. O Grupo Cataratas, em nenhum dos nossos ativos, a gente administra o parque. O parque ele é muito mais do que isso. Ali a gente está falando só da parte de visitação. Então, o Grupo Cataratas não define política do que vai fazer com aquele parque, se vai definir área para pesquisa, área para exploração de madeira, área para biotecnologia. Isso não faz parte do nosso negócio. O nosso negócio é cuidar da visitação. Então, é bem importante separar isso. Tá? Mais para frente eu mostro um pouquinho o que isso representa também dentro dos parques que a gente atua hoje. Passar bem rápido nossa missão, isso é a missão da companhia. Vocês veem que as principais palavras aqui que se destacam têm tudo a ver com a missão de um parque nacional com a natureza. A gente precisa conciliar recreação, conservação, através de serviços de excelência, deixar uma mensagem de educação. É assim que a gente vai fazer todo mundo voltar e todo mundo querer mais. Tá? Aqui o Bernardo Issa já tinha passado um pouco da visitação, vários outros comentários do quanto cresceu. Aqui a gente mostra para todo mundo o que mudou no Parque do Iguaçu com a entrada da Cataratas, com a melhoria da infraestrutura, com a melhoria do atendimento. Tá? Os números anteriores, isso, eram sempre no patamar, ali o número talvez esteja pequeno para quem está lá atrás, mas em 1999 para trás, falava da ordem de 750 mil visitantes por ano, e mais ou menos estável, chegava a 800 e pouco, descia para 600, e assim vai. De lá para cá, aquela ali é a curva. Ano passado, a gente bateu o recorde. 1.550.000 visitantes visitaram o Parque Nacional do Iguaçu. Esse ano, nós vamos bater de novo. Daqui, eu acho que a energia que a gente está tentando colocar e vai motivando todo mundo é para buscar esse tipo de coisa. Isso vale para... Pulou um pouquinho, vamos... Para Noronha. Noronha é um parque muito menor, obviamente, a dificuldade de acesso é muito menor. A gente começou lá também, sempre teve uma visitação na casa de 60 mil visitantes ano. Aqui a gente começou no final de 2012, então no ano de 2013 foi 61 mil visitantes, a gente estava inaugurando as obras ainda. 2014 já pulamos para quase 72. Esse ano, no ritmo que a gente está indo, nós vamos passar de 80. Então é crescimento de mais de 15% ao ano na visitação. Isso, óbvio, impacta a ilha toda. Está todo mundo morrendo de rir na ilha, porque as pousadas estão lotadas, os restaurantes estão cheios, os guias estão ganhando mais oia, que eles chamam lá, né, que é a diária. Então, isso movimenta a economia. E a mensagem é a mesma para Paineiras. Paineiras tem um histórico muito maior, desde que a gente entrou também, entramos no final de 2012 em operação. 2013, 1.240.000, 2014, 1.386.000, com uma observação importante, ano passado teve Copa do Mundo. O Rio de Janeiro foi um ponto bem importante na Copa do Mundo. Esse ano, nós estamos prevendo que subindo de van, vai chegar a 1.400.000. Mesmo sem Copa do Mundo, nós vamos bater o ano passado.
Aqui eu não vou nem falar expectativa para o ano que vem, senão vira promessa para os meus acionistas, porque ano que vem tem Olimpíada e tudo mais, o desafio é grande de continuar crescendo. Aqui, como eu queria destacar para vocês, ali aquele mapa mostra uma visão, um Google Maps, do que é o Parque Nacional do Iguaçu. Aquilo ali, para quem tem ideia de área, essa área churada representa aproximadamente 185 mil hectares. Ela corta cerca de 18 municípios no Brasil. Então, do lado ali tem azulzinho, para ter uma ideia, o Lago de Itaipu, só para ter uma ideia da ordem de grandeza. E onde a gente trabalha na área de visitação, é aquele pedacinho ali demarcado, tá? Então, isso eu acho que ajuda também a responder um pouco ao questionamento do Pedro, estava levantando ali para o pessoal, se a visitação ela traz impacto na conservação. Eu acho que, olha, primeiro, a gente está falando de uma área de 3% do parque. É ali que a gente gera todo recurso, toda a riqueza para poder ajudar ao ICMBio, aos parceiros, a conservar todo o resto. A mensagem é praticamente a mesma para Paineiras. A Floresta Nacional da Tijuca, quem conhece o mapa do Rio de Janeiro visto de cima, a Lagoa Rodrigo de Freitas está ali mais à direita, um carocinho de feijão perto da Floresta Nacional da Tijuca. É a maior floresta urbana do mundo. Paineiras é uma bolinha ali onde fica o Cristo. É aquela região ali que trabalham as vans subindo e descendo, é naquele pedacinho ali. Todo o resto não tem operação da Cataratas. E para Noronha é a mesma coisa. O Parque Nacional Marinho lá engloba, obviamente, um pedaço grande também de oceano, mas os pontos que a gente atua hoje são 2 apenas, tem um terceiro que a gente está construindo ainda, em breve deverão colocar, mas nós estamos falando de 2 acessos a praias. É colocar infraestrutura onde precisa de infraestrutura. Aqui a gente já discutiu bastante, não vou nem entrar no detalhe, o quão é ganha, ganha, ganha. Só faz sentido esse ajuste, essa melhoria dos parques, essa concessão, todo esse investimento, se o poder concedente, se for bom para ele. Ele tem que ter receita com aquilo, ele tem que reduzir custo, ele tem que revitalizar o patrimônio que é dele. Só faz sentido, obviamente, se fizer sentido para a concessionária. A concessionária ganha com crescimento, ela ganha escala, ela ganha visão, todo mundo passa a enxergar melhor a companhia, tem mais oportunidades para os colaboradores. A gente hoje tem colaborador do Rio de Janeiro que mora em Noronha, a gente tem de Noronha que mora em Foz do Iguaçu, então a gente consegue dar oportunidade para nossos colaboradores. E, obviamente, tem que ter retorno também, tem que gerar retorno para o acionista para ele ter coragem de investir ainda mais. E quem ganha mais com isso tudo é a sociedade. Aqui já foi falado bastante, eu vou passar rápido aqui, porque, realmente, falar dessa infraestrutura, comparar com onde não tem, assim, quem não conhece, vale o convite. Acho que o vídeo ali passou muito rápido para tentar resumir isso. Agora, a parte que eu mais gosto, a parte que eu venho mais me dedicando no último ano, que é, de alguma forma, ainda mais, além de só gerar recursos, o que mais que a Cataratas pode fazer para ajudar a comunidade no entorno dos parques. A gente sabe, é 1.600.000 visitantes que vão lá em Foz, mas na cidade mesmo só tem 300 mil moradores. Então, 95% dos nossos visitantes são turistas de fora de Foz do Iguaçu. Mas como que a gente envolve a comunidade? Como que a gente envolve a comunidade no entorno do parque? Aqui está uma forma. A gente tem uma parceria junto com a WWF, uma consultoria Tamoios, que está elaborando um projeto de compra sustentável. Então, a gente vai comprar, já iniciamos a comprar o máximo que a gente puder dos nossos restaurantes e lojas das comunidades ao redor. Então, esse é um desafio grande, porque eu preciso comprar salada, eu preciso comprar alface o ano inteiro. Não adianta eu comprar alface em janeiro, depois em março o cara só tem batata, e em julho o cara só tem cebola. Eu preciso comprar o ano inteiro. Para isso, o cara precisa de escala. E, para escala, precisa de organização, eu preciso de nota fiscal, e isso vale para esse projeto que a gente está tentando desenvolver e criar uma cooperativa. Também vou passar rápido, a gente apoia o futsal, 300 crianças e adolescentes que estão lá tendo um esporte disciplinado, né? Aqui o que a gente acha importante é que tem alguém que saiba ganhar, saiba perder, tem horário, tem um técnico orientando. A gente apoia em Paineiras a Cidadão Promundo, em dar aula de inglês e cidadania para as comunidades, para Guararapes, Cerro Corá. São 40 alunos hoje, começamos há 3 meses, 16 professores, 3 volunteers são da Cataratas.
E temos em Noronha também, além de apoiar a capoeira, que é um dos 2 principais esportes lá, o surf é o outro que a gente apoiou, começamos a apoiar esse ano também. Tem o projeto do Squeeze, a gente vende menos garrafinha PET, como mostrou no vídeo, para vender mais Squeeze, o pessoal levar para casa. O último que a gente começou agora, ontem, o Paulo está aqui, que é nosso diretor lá de Noronha e de Paineiras, está aqui. Ontem ele fez a distribuição. A gente está ajudando a implantar na única escola lá da ilha a aula de conservação ambiental. O professor dá isso como uma matéria na grade curricular para os alunos do 3º e 4º ano. Bem, eu acho que é essa mensagem que eu quero dar. Aqui é onde a gente está, mas é importante ter essa união, ter esse tipo de debate, porque a gente também não quer parar aqui. Aqui é só o começo, como o vídeo foi bem claro, a gente quer chegar, quer contagiar, quer trazer essa energia e queremos trazer outros privados também, queremos trazer muitos, porque a gente sabe, não adianta isso aqui, o que importa aqui é crescer o bolo, e a gente quer ajudar a fazer esse bolo crescer. Então, desculpa, passei um pouquinho, muito obrigado. Muito obrigado, Bruno Marques. O pioneirismo da Cataratas precisa gerar aprendizagem para todos nós. E, em meio a um painel em que temos concessões, temos também uma parceria público-privada que vai ser apresentada agora. Existem, eu não sei se vocês têm isso com clareza, né? Nós temos milhares de concessões no Brasil, mas estão somente 83 PPPs assinadas no Brasil. A lei de PPP foi criada em 2004, de lá para cá 83 foram assinadas. Essa PPP está quase em vias de ser assinada. É a PPP da Rota Lund, lá em Minas Gerais. Eu tive a oportunidade de começar o início desse trabalho. Eu fazia parte da equipe técnica e não terminei os estudos. Eu me mudei de área, mas os estudos que foram capitaneados pelo CEMEIA foram entregues e vou apresentar aqui para os senhores hoje o Ricardo Gel, que é o diretor executivo da concessionária Rotas das Grutas, a empresa que venceu esse edital lá em Minas Gerais. Por favor, Ricardo. Boa tarde a todos. Queria agradecer primeiramente pelo convite do CEMEIA, Pedro, Guilherme, a Tita, o apoio de sempre e ressaltar a importância do trabalho que vocês vêm executando nesses últimos anos, principalmente nesse que a gente trata com muito carinho, que é o primeiro inédito no Brasil, que é a PPP da Rota das Grutas. Eu queria primeiro começar aqui como um desabafo, porque eu percebi que ao longo desse dia, do diálogo de todo mundo, parece que todo mundo compartilha dos mesmos desafios, dos mesmos problemas. E uma vez eu escutei uma frase que faz muito sentido. Quando você tem um problema seu, procure resolver. Mas quando esse problema atinge a todo mundo, preocupe com ele, mas nem tanto, porque ele vai ser resolvido. Então, eu acho que a gente vai seguir esse caminho, as coisas já estão andando e ele vai ser resolvido de fato. Primeiramente, eu queria apresentar a empresa, é um grupo mineiro, muita gente não deve conhecer, chama RMG, e eu acho que esse é um novo cenário que o Brasil está criando. Novas empresas, novas oportunidades, novos players entrando nos mercados. Com essa revolução recente que a gente está tendo, acho que com o passar dessas operações, da Lava Jato e tudo, os grandes nomes vão sair do cenário e vão dar oportunidade para novos entrantes. E foi uma oportunidade que a gente identificou. Hoje a gente já atua com concessão no município do Rio de Janeiro, além de atuar já com reflorestamento, conservação, no agronegócio e prestação de serviços. Voltando ao assunto que interessa, que é a Rota das Grutas, em março desse ano a gente participou da licitação, fomos a licitante vencedora, mas como antecipado aqui pelo Bruno, ainda não tivemos a oportunidade de assinatura do contrato e, de fato, o início da gestão. Então, só para explicar um pouco mais do negócio, são 3 parques que cediam essas grutas, são em torno de mais de 2.000 hectares de área, que, diferente da Cataratas, a gente tem o dever de conservar, preservar, monitorar, inclusive em altíssimo nível, bem mais exigente do que é hoje na mão do governo. E, para quem não conhece, são áreas próximas de Belo Horizonte. A intenção é criar um roteiro dessas grutas, que o visitante possa visitar as 3 unidades,
que têm grande valor histórico. São grutas que iniciaram a paleontologia do Brasil, que têm fósseis que contam um pouco da história e que hoje tem uma visitação natural mas a gente vê um potencial muito grande de crescimento, com novas atividades, com nova infraestrutura e uma série de melhorias na prestação de serviços. Essa apresentação vai ser dividida em 3 itens. Primeiro, eu queria falar por que a gente apostou nesse setor. A gente acredita nessas novas modalidades de PPP, que mudam um pouco da figura antiga, que seriam aquelas grandes concessões de estradas, rodovias, estádios, com alto grau de investimento. Hoje, as novas modalidades de PPP giram em torno de prestação de serviço de qualidade, ganhos com gestão mais eficiente. Então, fazer mais com o mesmo recurso, só de passar isso da mão do setor público para o privado, a gente consegue otimizar, sim, e gerar resultado, oferecer ao cidadão, ao visitante, melhores serviços. A gente vê hoje uma grande deficiência nisso e apostamos nisso tudo, não apenas por um sonho, mas também por enxergar já a realidade, como foi mostrado aqui pela Cataratas, que hoje é referência aqui no setor, e praticamente sozinha, e várias outras experiências internacionais que a gente teve a oportunidade de conhecer aqui. O segundo item, quais os benefícios que essas parcerias geram? O nome já diz, parcerias precisam de ter benefícios para todos os envolvidos. E tratando de parceria pública, tem que ter um ganho para o público, para o privado e para a comunidade, para o visitante, para o usuário, que de fato é o dono disso tudo. Então, inicialmente, a gente tem uma série de exigências a serem cumpridas no contrato. O modelo foi feito pelo CEMEIA, que, muito bem estudado, detalha uma série de exigências que devem ser cumpridas, inclusive são observadas com níveis de desempenho, onde a concessionária é penalizada se ela não alcança tal nível. Um desenvolvimento turístico, que a gente acredita em um potencial muito grande de melhorias. Essa preservação e monitoramento de todas as unidades, a gente acha que é muito diferente preservar do que blindar um parque. Você simplesmente chegar e cercar o parque, passar a corrente, aquilo para mim não é conservar. Conservar é ter gente do lado, monitorar, tomar conta, e isso só acontece com a participação dos visitantes, que é quem traz o recurso, que é quem traz o cuidado, que não teria sentido a gente não cuidar de uma coisa que ninguém vai usufruir. Além disso, tem um grande benefício para o entorno desses parques. As regiões são muito beneficiadas, elas ganham com isso mais visitantes, gera um fluxo maior de pessoas, consequentemente, novas possibilidades de negócio, geram empregos. Um dos requisitos do nosso contrato é empregar um percentual de pessoas da região, isso é como estímulo a esse desenvolvimento. Além de tudo, a gente tem um aumento da visibilidade do patrimônio histórico, que, com maior eficiência na prestação de serviço, com maior divulgação, com novas atividades, a gente consegue otimizar tudo isso e, através da parceria, a gente cria a possibilidade de novos investimentos. Hoje, o estado das unidades são boas, mas podem ter muito o que melhorar. E, com o atual cenário dos estados, do governo, fica quase impossível os novos investimentos serem realizados. E, por fim, a gente cita aqui o que a gente acha que precisa ser feito, o que precisa mudar. A gente precisa muito da ampliação desse diálogo entre os envolvidos, entre o governo, entre o privado, os ambientalistas. Isso já foi citado aqui hoje. A gente precisa de sentar na mesa, discutir junto qual que é o melhor caminho a ser seguido, onde que todo mundo esteja satisfeito. Não só o privado, que todo mundo acha que só quer ganhar dinheiro. A gente quer ganhar dinheiro, sim, obviamente, a gente está investindo
mas a gente também quer fazer o nosso papel de conservar, até porque é só conservando que a gente vai conseguir manter o fluxo de visitante. Se um dia não tiver mais nada para eles lá verem, o que a gente vai ganhar? Engajamento do setor público, todo mundo que já viu, já percebeu que precisa de mudar. Mas se a gente tiver a mesma ação sempre, qual resultado diferente a gente pode esperar? Nenhum. A gente precisa de mudar, seguindo o que a gente almeja, as nossas necessidades, e vendo quais são as possibilidades que estão à nossa frente. Através de novos atrativos, novas atividades, tirolesa, rapel, arvorismo, observação da vida selvagem, aumentando o contato do cidadão com a natureza, a gente consegue um grande estímulo a essa visitação. E, por fim, acredito que a gente precisa de mudar a consciência das pessoas em relação a essa conservação. E quando eu digo consciência e fomento, não é só das pessoas, mas das próprias empresas também. Muitas delas esquecem de investir em algo do tipo, enquanto só querem aparecer na televisão, no rádio, em diversas propagandas. Mas elas esquecem que tem um ganho muito forte em linkar a sua marca a uma causa nobre, a uma causa social. Então, finalmente, eu agradeço aqui mais uma vez pela oportunidade, pelo trabalho do CEMEA, por nos permitir participar desse painel. Deixa aqui os nossos contatos, a gente gostaria muito que, caso tenha alguma pergunta, que caso tenha alguma abertura, alguma necessidade, entre em contato com a gente, estamos a toda disposição para ouvi-los. Muito obrigado. Torço para que estejamos vendo, em alguma medida, a era, eu vou intitular a Era Pedro, que é a era em que os 30 anos em que as coisas não aconteceram. Eu espero que os econometristas, os economistas, daqui a uns 10, 20 anos, quando estiverem fazendo o gráfico, tenham que criar uma variável para tratar o antes e depois de um momento em que as coisas de fato aconteçam. O segmento de iluminação pública, que talvez a maioria de vocês não conhecem, em PPP não existia até 2013. Em 2013, ele surgiu pela primeira vez como um projeto, e hoje existem 51 projetos, dos quais 3 foram assinados. Nós estamos falando de 2 anos, quase 3 anos. Só em 3 anos, uma coisa que não existia, surgiu, tem 3 contratos assinados e outros 48 projetos em tramitação. Isso pode acontecer aqui também com PPPs, e esse grupo foi um que já investiu e que está apostando nisso. Eu espero que a gente esteja aqui vendo uma coisa que daqui a 10 anos seja uma disruptura no modelo, né? Uma mudança de fato, o parceiro privado fazendo o papel dele, e aí chamo os secretários que estão aqui presentes, do governo, a gente precisa tentar trabalhar com esse lado também. Torço para que isso aconteça, que a gente esteja aqui vendo um pouco da história num novo patamar acontecendo, a Era Pedro se encerre. Eu chamo agora o Celso. O Celso dispensa apresentações aqui porque trabalha com pão de açúcar, né? E o Celso foi muitos anos da Cataratas também e vai nos contar a experiência dele agora mais recente, contar o que tem visto aí nessas suas andanças, na sua experiência. Celso, por favor, vem aqui e conta para a gente um pouco. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado ao CEMEA pelo convite e parabenizar pelo trabalho, né, porque é uma das poucas instituições que estão batalhando aí, né, Pedro, para que a gente possa ter um novo modelo de parques e concessões. Eu acho que isso é fundamental para o desenvolvimento desse segmento, né? Eu, ao longo da minha carreira, desses 10 anos de Cataratas, até bateu um pouco de saudade aqui, né? Muitos daqueles projetos ali, a gente, junto com o Adélio, que está aqui, o Pablo em Noronha, a gente deu um pontapé inicial e hoje está frutificando. Parabéns ao Grupo Cataratas, né? E, no último ano, a gente está à frente de um empreendimento no Rio de Janeiro, que é o Bondinho do Pão de Açúcar, que também dispensa comentários, é um dos ícones, né, do turismo nacional. Mas, fundamentalmente, a questão dos parques nacionais, que é uma coisa que entusiasma muito a gente, está travado o processo, né? Está travado por quê? Porque falta diálogo, falta
as pessoas que estão responsáveis, principalmente no governo, né, não tem uma política clara para isso, mas a gente tem que continuar batalhando para que essas pessoas cheguem ao entendimento e o mercado, né, o setor privado, espera isso com ansiedade, porque é uma forma de desenvolvimento, é uma forma de preservar, é uma forma de conservar, fazer educação ambiental dentro de um ambiente competitivo e, como o próprio Jim falou, né, e o Pedro também, são 30 anos aí que a gente não evolui, né? Temos aí 300 e poucas unidades de conservação, e se você tem praticamente o quê? 4, 5 unidades concessionadas, sendo que, na realidade, tem 3 que são as mais conhecidas. Então, para finalizar, eu acredito também o seguinte, que toda essa conta para fazer a manutenção desses parques pode ser pago pelo desenvolvimento do potencial turístico que esses parques têm, ou seja, o turismo pode pagar essa conta. Lógico, a partir do momento que você tem um marco regulatório, que você tem as regras bem definidas, com o órgão concedente fazendo a sua parte, a iniciativa privada fazendo a sua parte, e as demais instituições colaborando no sentido de treinamento, para que haja uma evolução natural. Obrigado, mais uma vez, parabéns pelo seminário. Boa tarde a todos. Eu queria chamar o Bruno e o Ricardo para a gente fazer um bate-papo final aqui. Vamos sentar, gente. Sentem vocês. Eu queria trazer uma questão de conteúdo que a gente tem conversado nesses últimos dias e que eu faço uma pergunta só a todos vocês, se puderem comentar. A gente vê duas formas dos serviços serem delegados ao poder privado, né, do poder público ao privado. Seja uma solução completa, e aí o privado tem que dar conta de todos os serviços que ali estão sendo prestados, como talvez o caso da Cataratas, ou uma solução, e talvez também o caso da Rota Lund assim será, né? Ou um caso em que você pode sublocar, ou você pode trazer subcontratados a fazer a gestão, ou melhor, prestar os serviços. Talvez seja mais o caso hoje do Pão de Açúcar. Como vocês veem isso e o quanto isso é interessante ou não para vocês como investidores, soluções mais globais, em que vocês têm que resolver tudo, ou alguma coisa que possa ser mais fragmentado, mas a solução para o cidadão continua sendo única, né? Assim, entendem? Quer começar, eventualmente, Celso? Bom, na minha opinião, eu acredito que para você fazer o trabalho completo, você tem que ter todo o domínio da cadeia, tá? Eu acredito que você não pode ficar partilhando muito, você tem que trabalhar, acho que com agentes fortes, para que possa realmente desenvolver, porque a partir do momento que você começa a dar um pedaço para um pedaço para outro, você acaba criando, você não cria um ambiente, vamos dizer, satisfatório para que as atividades se desenvolvam. A partir do momento que você pega uma unidade de conservação e estabeleça as regras do jogo e tem um concessionário forte, eu acredito que você tem condições de prestar um serviço de maior qualidade. Eu compartilho da visão do Celso. Quando você faz a concessão, lá internamente a gente chama de concessão picada, você dá o restaurante para um, a lanchonete para outro, o ônibus para outro, o acesso do elevador para outro, bilheteria para outro. Você, na verdade, está dando um pedacinho para cada um e, muito provavelmente, como em qualquer indústria, alguns desses pequenos empresários vão quebrar, vão dar errado, não vão fazer como deveriam fazer. Quando você dá para um grupo só, esse grupo ele pode se dar ao luxo de perder dinheiro numa lanchonete, mas ganhar no restaurante, ganhar na bilheteria e, com isso, sustentar aquela lanchonete até que vire a casa. Você dá essa força para um grupo, ele consegue reinvestir na comunidade, como a gente vem fazendo, e consegue fazer um serviço acima da qualidade. Quando você dá só o restaurante, no máximo o cara vai reformar
a calçada da frente. Quando você dá para o grupo inteiro, o dono do restaurante é o mesmo que opera a bilheteria, ele está preocupado com o visitante que está entrando lá na frente, com todo o trajeto que ele vai fazer, para garantir que ele vai ficar mais tempo no parque. Então, eu não tenho dúvidas. Isso tem que ser passado por um grupo só, e, óbvio, esse grupo pode ter a liberdade de subcontratar eventuais especialistas. Às vezes, dentro de um parque, pode ter uma atividade de mergulho, e não é a especialidade da empresa. Ela pode subcontratar uma outra empresa, fazer parceria para ter atividades de mergulho. Então, um passeio de barco, pode fazer muitas coisas, mas isso deveria caber à empresa. As especialidades dela, o que ela é capaz de fazer, deveria caber para ela. Nós também somos defensores dessa ideia, conforme falou o Celso e o Bruno. Eu acho mais inteligente ter uma atividade ou uma área na mão de uma pessoa só. Como é na Rota Lund, além da área toda, a gente assume todos os encargos de conservação, preservação e tudo. Mas uma coisa que eu já conversei muito com a Ana Luísa foi que essa foi uma premissa de assim ser para que a imaginação do privado, a criação de novos negócios, fique a cargo dele e não do público. E dessa forma ele pode pensar, ele pode ver o que é viável, o que não é, o que é interessante ou não. E conforme o Bruno falou, de uma atividade cobrir a outra. Às vezes, em tal momento, ela está deficitária, mas a outra está ajudando, e criar uma sinergia entre elas. Então, acho que tudo junto, como se fosse uma área para uma única pessoa, e com algumas exclusões, como no sentido de atividades mais particulares, específicas, poderiam ser terceirizadas. Eu acho que esse é o melhor formato. Obrigado, senhores. Acho que, dado o avançar da hora, nós vamos encerrar esse painel, agradecendo todos os senhores. Obrigado.